as faladeiras, né? Esse momento único, engraçado, divertido, porque a gente já chega sorrindo, chega assim, vivendo o momento, porque nós que somos empreendedoras, que somos mães, que somos mulheres, a gente é assim, resiliente, a gente se adapta às situações, não há uma situação, a gente faz um plano, mas nem sempre sai de cima do que... Inclusive, vou falar pra você que essa convidada de hoje não é a primeira vez que ela vem gravar. Eu tô achando que é uma coisa assim, sabe, pessoal? Porque daí, da outra vez que a Flá veio aqui, deu um problema na sua... Você lembra disso, Flá? Foi um assunto... Mas não se perdeu, amigo. O assunto Inclusive, rolou, né? Foi muito Só não foi pro ar. Aí depois, quando a gente foi ouvir, eu e o Hugo não tinha saído áudio, tava só imagem. Aí ou era só imagem, não tinha saído áudio, eu não lembro mais. Era pra ficar gravado só na nossa mente. Era um momento nosso, né, que a gente queria muito compartilhar. Aí eu falei, não, eu preciso, né? E ano passado foi uma agenda da minha amiga muito comprometida, a minha também, os nossos horários não se batiam, mas agora deu certo. Bem-vinda, obrigada, viu? Sempre um prazer receber você aqui. Que bom começar o ano com você, viu? Muito Semana passada veio a Sá e hoje veio você. Que lindo, então tá bom. Porque eu já começo o ano assim, com essas pessoas que são muito especiais, obrigada, muito queridas Vivian. E muito colaboraram com a minha jornada. Obrigada, viu? Seja obrigada. bem-vinda. Você tem um pedacinho, diria que um pedação muito especial dentro do meu coração, de verdade, maravilha. viu? Agora eu quero que começamos aqui contando para as pessoas que nos assistem no nosso canal, que é a Conexão Delas, inclusive você que está nos assistindo. Se por acaso você ainda não é inscrito, faz favor, inscreve a gente. Não custa nada pra você, mas pra gente faz muita diferença. Se quiser ativar o sininho, você ativa. Se não quiser, vai ficar te incomodando, apesar que ele não é de incomodar muito. Mas se por acaso te incomoda o sininho, não tem problema. Aí de vez em quando você lembra de voltar e nos visitar aqui. Exatamente. Que é muito importante, uma vez que toda semana tem canal novo, tem e conteúdo sempre novo. Assunto muito gostoso. Graças a Deus. E histórias que inspiram, histórias que ensinam, e histórias muitas vezes para nós que somos mulheres que empreendemos, que temos que lidar com todos os nossos papéis, que nós nos identificamos. Exatamente. E quando a gente se identifica, a gente pensa que o nosso negócio está difícil. Quando a gente vê uma colega passando por uma situação igual ou até um pouco mais difícil naquele momento, a gente fala, peraí, eu já estive nesse lugar, ou eu posso contribuir, ou eu posso aprender. Então, esse lugar do Conexão Delas, é esse lugar dessa comunidade que tem como objetivo mesmo conseguir de alguma forma ajudar, e também vou trazer você para ajudar. Então já segue a gente aí, e depois eu vou deixar também o meu Instagram, o Instagram da Flá, o Instagram do Conexão, para vocês conhecerem o nosso dia a dia, que a gente permite para vocês postar, porque a gente não posta tudo, a gente não conta tudo. A gente gosta muito mais do presencial. A gente, olha só, gosta, né, do cafezinho presencial. Pode nos convidar para um café, né, amiga? Café. Pronto, pra comida saber mais. Também. Comida também. Eu falei muito sobre isso ontem, comida pronta, eu adoro, né? Quem é a Flaviane e o que a Flaviane resolve? Ai, ó, começou assim. Bom, a Flaviane hoje é uma mulher de 48 anos, hoje consultora de 48, imagem. olha bem que ela tá falando que ela tem 48 anos. Coach, né, que é o que nos aproxima tanto, já nos aproximou tanto e continua nos aproximando. Consultora de imagem, uma mulher hoje cristã, palestrante, escritora, enfim, com algumas habilidades que eu sempre falo, sabe? Eu entendi muito sobre isso, Vivian. O que eu resolvo, na verdade? Eu resolvo a partir daquilo que tá dentro de mim, sabe? Eu não consigo resolver nada sem que eu esteja resolvida dentro de mim alguma coisa. Uau. E as mulheres hoje buscam, né, uma resolução. Eu tenho falado muito sobre espelho. E aí já entrando nesse mundinho de consultoria de imagem, onde, né, se fala tanto aí desse visual, eu não estou aqui para condenar espelho, eu amo um espelho. Mas como as pessoas têm buscado aquilo que o espelho não pode mostrar. Então as mulheres estão lá, se olhando no espelho, não achando nada. E aí parte para algo assim que nosso século tá tão escondido, tá tão entre linhas, que é um consumismo horroroso, onde as mulheres estão buscando por coisas, buscando por coisas mais caras, enfim, coisas mais baratas, mas na busca, sabe, de preencher algo que não vai preenchê-la. Ainda que sim, né, para uma mulher estar bonita, a roupa, sim, claro, faz parte. A nossa imagem compõe a parte de cabelo, a parte de roupa, de maquiagem, acessórios, enfim. Mas existe um vazio ali muito dentro, né, muito grande dentro das pessoas hoje, que o espelho realmente não vai mostrar. Uau, tá vendo aí, né, gente? E eu acho tão importante a gente falar sobre isso. Até eu trouxe essa conversa no dia com a Sabrina,
E aí vou ter que trazer aqui de novo, cara, esse assunto, porque ele faz muita conexão. Quando a gente eu trouxe na semana passada, quando eu conversei com a Sabrina, e aí fica aqui também a conversa com a Sá, que eu acho que faz muita conexão com a Flávia, porque a gente também é muito conectada, todo mundo. Eu trouxe muito sobre essa questão, né? Trouxe uma reportagem, eu fiz uma analogia da reportagem que saiu no Fantástico na outra semana das mulheres que removendo a maquiagem ao vivo. Aquilo pra mim foi um show, né? E também trouxe a questão dos filtros, né? Que as pessoas estavam sofrendo por causa do fim dos filtros. E uma outra situação que eu não lembro o que era. Eu trouxe esses assuntos relacionados muito a essa questão do que a gente tá preocupado em aparecer pros outros. Então é aquela coisa, eu quero ser alguma coisa pro outro, e esse outro que não se importa comigo. A gente tá falando que não me consome, que não me compra como serviço, que nem divulga o meu trabalho. Às vezes a gente tem uma preocupação de estar linda e bela para essas pessoas que não nos ajudam verdadeiramente, e para aquelas pessoas que nos ajudam verdadeiramente, às vezes a gente fala assim, não, é de casa. É de casa. Não, pode já ser entende, assim. Eu posso ficar desse jeito. Exatamente, amiga, exatamente. Então é muito sobre isso que você tá falando. É muito sobre isso, ainda assim, que as pessoas estão buscando hoje, porque há um apelo, né, de colegas da imagem, enfim, hoje todo mundo fala de imagem. Hoje, se você pegar os grandes players aí, todos estão trazendo ou alguém específico de imagem, ou ele mesmo tá trazendo de imagem, porque ele é da internet e aí ele se vê capaz de falar que realmente a imagem vende. Eu concordo que a nossa imagem vende, mas até que ponto, né? Até que ponto você tem que se colocar ali dentro de um estereótipo que a sua agência de marketing está pedindo para você estar, e que aquilo ali não conecta com você, sabe? E aí causa toda a frustração, né? Um bate-papo de backstage que a gente estava tendo, essa frustração da gente ter que estar lá. Mas por que a gente tem que estar lá? Porque eu sou cobrada por isso. Nossa, mas você é consultora de imagem, como assim você não dá dicas? Como assim você não dá pulinho trocando de roupa? Como você não vai falar quais são as melhores cores para 2025? Isso não conecta comigo, porque eu quero a mulher que se vê primeiro, sabe? Sem que o espelho a veja. Eu quero a mulher que se olha, sabe? Que se enxergue primeiro quem é em Cristo. A mulher, sabe? Que se reconheça e que se conheça, se for. E a gente tem as ferramentas do coach que nos ajudam tanto. Já me ajudou e através dela eu continuo ajudando mulheres para trazer esse realmente. Por quê? O que tá dentro vai externalizar, amiga. E não adianta maquiagem, não adianta roupa. Sabe, que faça diferente, uma hora isso vai cair. O personagem não se sustenta. As camadas vão caindo, as camadas vão caindo. E é muito engraçado e confortável falar sobre isso com você e com as pessoas que nos seguem, porque me conhecem bem. É muito sobre isso, né? Eu brinco assim, o dia que dá pra fazer uma maquiagem babado, colocar um look babado, fazer fotos, vídeos maravilhoso. Claro. E tem dia que você tá inspirado pra fazer isso. Mas tem dia que você tá interessado em fazer um coquinho, colocar um tênis e sair. Né? E tá tudo bem pra você. E quando a gente é desprendido, a gente tem essa consciência de quem a gente percebe que roupa não define. Não define. Roupa não define, sapato não define, estar maquiado ou não estar maquiado, estar com cabelo com rosa em dias ou não estar com rosa em dias, não define. Mas isso você tem que ter um nível de consciência muito grande, trabalhar isso com muita frequência, com muita nutrição, com muito cuidado, porque a gente tem os nossos sabotadores, que algum dia falam assim, mas você também não usa tal roupa, por isso que não acontece com você. Você também não, você não foi vestida de tal jeito em tal lugar, onde estão as pessoas X, Y, Z, que vão te indicar. Será que vão mesmo? Será que é realmente a roupa? E essa interrogação que mata, né? Que tá matando as pessoas, né, Vivian? Então, é isso mesmo. Eu falo que a consultoria de imagem, com todas as técnicas, com todas as etapas, ela precisa ser só um instrumento, amiga. Porque, sabe, se a pessoa realmente não tiver essa consciência, sabe, de que, olha, hoje aqui a Flaviane tá aqui, ó, de cabelinho chapadinho, porque tá sujo. E tá tudo bem. Se eu não tiver consciência de que eu posso estar com o cabelinho um dia sujo, com um coquinho pra trás, mas ainda me sentindo, sabe, a mulher que eu sou, a verdadeira Flaviane, sem precisar colocar eu preciso causar uma autoridade lá na Vivian. Eu preciso causar algo. Claro, em muitos momentos você sim vai precisar, para grandes momentos, uma contratação, um grande contrato. Você tem as suas estratégias, mas isso não pode fugir de quem você é. E o que está acontecendo hoje é que a consultoria de imagem, ela foi muito banalizada. Banalizada
por simplesmente vestir as mulheres de um jeito para que elas se apareçam mais, né? Tenham mais autoridade em algo que às vezes nem ela tem autoridade para falar sobre o assunto. Uau, uau, uau. Esses dias vou trazer outra pauta para você comentar. Estava eu bem em dezembro, um dia aqui de reflexivo, montando um portfólio meu, atualizando. Eu tinha feito um no início do ano, achei que ele estava um pouco defasado, daí eu vou fazer um negócio novo. Fui montar um portfólio. E aí eu pus todas as ideias no papel, acredito que é como você faz, coloca ali as ideias, o que seria interessante, o que eu achava já da minha cabeça. Sabe aquela prova sem consulta? O que eu já tava na minha cabeça? Aí o professor deixou consultar, né? Aí eu fui pro Google e coloquei o que não pode. A pergunta foi o que não pode faltar em um portfólio, que eu fiz pro Google. E coloquei, usei IA também e tal. Mas no Google em específico, quando eu coloquei eu coloquei o que não pode faltar e também coloquei o que colocar. Sim. Fui colocando pra ver o que saía se tinha alguma coisa diferente daquilo que eu já pensava. E aí, chegou numa hora que me incomodou muito o que eu li. Falou bem assim, é o que você faz, o que, os lugares que você já passou, as habilidades que você tem, ok. E os seus resultados? Aí, interessante. Basicamente é assim que você monta um portfólio, uma apresentação de trabalho ou de produto. Só que a questão era, e caso você não tenha resultados, esteja começando, você pode criar alguns. E para você ter... Eu vi isso na internet. Aquilo me incomodou tanto, Flá. Tanto. Eu falei, não é possível. Porque eu me recordo que quando lá atrás, quando eu fui começar, eu não tinha resultado. Eu não tinha experiência. Igual quando você vai... mandar um currículo e mente a experiência. Você não tem experiência. Você tem que falar a verdade. E eu lembro que eu busquei as primeiras pessoas, eu falava assim, olha, eu estou começando, eu fiz uma formação em coaching, estou habilitada a trabalhar como coach, analista de perfil comportamental, e eu gostaria de te oferecer uma sessão para você conhecer o meu trabalho, para eu ganhar experiência também. Essa era a fala. E aí eu vim trazendo devagarzinho. E eu fui criando os meus resultados e criando a minha forma de ser coach, a minha forma depois, num outro momento, de criar minha mentoria e ser mentora. Só que aquilo me incomodou muito. E eu aí, assim, fazendo um gancho desta fala com a consultoria de imagem, eu vejo algumas pessoas, já fui em palestras, inclusive, já ouvi no YouTube, no Spotify, em vários lugares, a pessoa fala, não, porque se você chega assim, vestido assim, você causa uma autoridade Y, aí você vai falar... Mas, às vezes, se aquela pessoa se despir daquele look e daquele slide que foi bem feito pela IA lá no fundo, exatamente, ela não tem propriedade para dar treinamento algum. Ela não tem propriedade para comandar aula nenhuma. Não tem a propriedade de olhar no olho de uma pessoa que esteja lá e fazer com que essa pessoa saia dali melhor. Porque tirou toda a estrutura externa que estava segurando aquele personagem. E literalmente vira isso, Vivian. E é muito triste, né, viver nesse tempo, né? Ainda que a internet, a gente sabe das atribuições, mas é muito triste a gente viver num tempo onde tá tudo muito de mentira, né? E aí as pessoas que são de verdades acabam sendo penalizadas também por isso, né? Então, é lamentável, mas para você ver, a inteligência artificial recomenda mesmo que a gente crie situações para que eu pareça ser ou mais boazinha, ou mais inteligente, né? Mas isso na prática, como vai ser? Né? E no tete a tete, como que vai ser? Então, assim, eu creio, sabe, Vivian, num tempo onde realmente as coisas que são falsas, fictícias, de mentira, elas vão se recuar. Elas não vão acabar. Não se sustentam. Não se sustentam, elas vão recuar. Porque as pessoas estão cada vez mais sedentas mesmo por verdade. Por isso aqui, ó, olho no olho, sabe, uma conversa real. Eu tenho pensado muito, sabe, na essência, sabe? As pessoas estão muito fora da sua essência. Então, se a pessoa perguntar hoje, mas vem cá, que cor você gosta? Ah, mas a Pantone falou, mas que cor você gosta? O que te move?
Então, assim, as pessoas estão deixando a essência delas lá, escondidinha em algum lugar, né? Pra viver a essência da internet, né? E a gente parece que tá falando tão mal da internet, mas não é sobre falar mal da internet. O mau uso da internet. O mau uso, exatamente. E também vivendo a essência das outras pessoas, né? Então, assim, eu quero... Quando as pessoas chegam para fazer a consultoria, a gente entra numa parte de inspirações. E aí as pessoas vêm muito com algumas inspirações, assim, pra mim, de pessoas do convívio. E aí eu sempre pergunto, mas por que essa pessoa pra você é interessante? Ai, porque ela é chique. Mas o que é ser chique pra você? E o que é ser elegante pra você? Porque dentro de um contexto, ser chique, ser elegante, depende. Tudo depende com quem você é, qual é o histórico, sabe? Qual é o seu caminhar, com o que você trabalha hoje, ou você pretende trabalhar. O que é ser chique hoje para uma mamãe em casa? Ser chique para uma mamãe hoje, terminou ali ainda com um bebezinho pequeno, é conseguir lavar o cabelo. Isso é ser chique para uma mamãezinha. Né? Isso pra ela é uma vitória, sabe? Colocar uma roupinha, um vestidinho, sair da roupinha, às vezes, da maternidade, do pijama. Enfim, então são tantos contextos, mas hoje as pessoas estão realmente selando, né? Eu costumo falar, a mulher elegante hoje, que as pessoas usam cada vez mais esse termo, é a que usa um blazer. Eu falo, não tem nada a ver com isso. Eu vi um post que falava assim, você caiu no conto do terninho? É, exatamente. E eu fico tão assim... porque eu vivo, claro, eu respeito muito aquilo que eu gosto, mas eu vejo o ponto tá confuso pela internet, né? E não só pelas colegas, não é pelas colegas da minha profissão, mas geral, no geral, porque todas estão trazendo esse termo elegante. Você precisa ter autoridade, então assim, se banaliza. E aí, quando às vezes a gente até quer colocar essas palavras bem colocadas, a gente fica assim, mas espera aí, nem quero usar essa palavra, porque ela tá tão banalizada que acho que nem cabe aqui nesse momento. Então, são esses tempos, minha amiga. A gente fala de internet, mas assim, eu tava lendo um livro, agora, na última viagem, eu li um livro chamado As 5 Faces do Perdão. E nesse livro tinha ele contava através de capítulos e histórias falando sobre o perdão, o auto-perdão, o perdão do outro, enfim, várias situações. E ele trouxe uma situação de um personagem lá, que ela tava numa clínica, né? E como o livro foi escrito um tempo atrás, então não era muito usual a internet, eram mais as revistas, né? E aí ele trouxe um termo que cabe a isso. Ele falava assim, que a revista são os verdadeiros pontos que falam bem assim, eu não tenho. Que é assim, a casa que eu não tenho, o corpo que eu não tenho, a roupa que eu não tenho, o carro, a posição social que eu não tenho, o status que eu não tenho, a joia que eu não tenho. Quer dizer, era um verdadeiro catálogo de frustração. Ele trouxe, né, que você vai para um médico, você vai para um lugar e você fica no eu não tenho, eu sou uma bosta, eu sou uma pessoa frustrada, eu sou a comparação, né, que é horrível. Meu Deus. Então, a internet hoje é a mesma coisa da revista de moda, só mudou a forma, né? Então, eu falo com as meninas sempre, uma coisa que eu olha pra você, o que a Flá tá falando tá em muita conexão com o que eu converso sempre aqui com vocês. O que é importante para você? O que é sucesso para você? O que é valor para você? Então, isso não pode sair da sua linha de frente, sabe? Aquela coisa que você olha todo dia. Porque senão, gente, a gente se distrai tanto, a gente não tem isso na frente da gente, assim, focado, que qualquer outra... Vem distrações. Exatamente. E aí, quando você para pensar, você tá querendo seguir o caminho de alguém. E isso acontece com todo mundo, inclusive comigo, inclusive com a Flá. Sim, com Se a gente não cuidar, exato. A gente não cuidar, falar, peraí, eu tô indo na onda. A gente vai pro efeito manada, Eu tô indo no efeito, estão me empurrando, igual quando tá no metrô em São Paulo, você entrou no metrô errado, porque você tava ali no meio e foi. Exato. Eu sei exatamente pra onde eu estou indo, não importa a dificuldade que eu vou atravessar. Entenda que sucesso, como a Flá trouxe ali, para mãe pode ser finalizar o dia com uma casa organizada. Inclusive, esse eu acho que é o sucesso mais difícil de conseguir, tá, gente? Com criança pequena, né? Verdade. Ou às vezes o sucesso para você é fazer um curso. Sim. O sucesso para você é conseguir terminar uma leitura, fazer uma leitura todos os dias, ou ter um bom hábito. O sucesso para você muitas vezes é conseguir deixar sua bolsa arrumada à noite para outro dia começar seu dia. Exatamente. Então, é muito diferente, né? Então, é você olhar para isso. E quando a gente olha para isso, é muito interessante que aí a gente começa a ter leveza para fazer boas escolhas. Boas escolhas, você começa a se cobrar muito menos.
você começa literalmente a se reconhecer, assim, Sim. com suas, sabe, inverdades ainda que existem, sabe, quem você é, Vivian, porque viver nesse efeito manada, as pessoas pensam que não causa o prejuízo, né? Mas ele causa um prejuízo muito, muito sério a longo prazo, porque aí a gente tá falando do ser único, e aí eu trago isso em forma de exemplo familiar. Então, uma mulher hoje, 2024, eu pude estar com muitas mulheres, né, nível A, e cada vez mais vendo essa demanda, né, de se comportar como as outras se comportam, e todas mamães, sabe? E eu olhava aquilo ali e ficava pensando, meu Deus, que exemplo é esse? Sabe? De ter que ter uma bolsa de 30 mil, de ter que estar viajando para algum lugar porque a outra foi, de ter que estar em algum lugar, ou, sabe? E a criança tá ali, a esponjinha absorvendo tudo aquilo, sabe? Forte isso, hein? E é muito sério, porque existe algo que a gente precisa pensar sobre futuro. A única ordem que o nosso futuro aceita, se for pra gente falar assim, eu vou te dar uma ordem ou um conselho, a única coisa que o futuro aceita se chama semeadura. A única coisa que vai definir o nosso futuro. Ele não aceita mais nenhuma ordem. É só sobre o que a gente está semeando agora. E o que eu estou semeando agora? Sabe, pra quê? E aí entra no assunto de novo, né, do consumismo. Pra que tantas coisas desnecessárias? Sabe, pra que você querer mostrar tanto para as pessoas aquilo que, sabe, que você na verdade tá vazia, aquilo ali não representa nada, aquela bolsa vai fazer você ir naquele evento, naquele dia para mostrar a todo mundo que você tem uma bolsa de 30, 50, sei lá, de 100 mil, mas e quando você chega na tua casa? O que aquela bolsa representa para você? Você paradinha aqui olhando pra bolsa. E aí, bolsa, e agora? Nada. Então, a gente tá vivendo esses tempos, né? Onde realmente eu falo que eu ando muito na contramão da consultoria de imagem, sabe, amiga? Porque, claro, as técnicas, elas fazem realmente a pessoa se vestir melhor, sabe? Mas esse consumismo que vem também através da consultoria de imagem, sabe? Das diquinhas, das tendências, isso também é algo que, se a pessoa não entender primeiro quem ela é, eu não sou contra as dicas, tem muita coisa que você consegue ali otimizar, mas se você não primeiro ali parar, falar assim, mas vem cá, quem primeiro é a Flaviane, né? Quem é a Flaviane? Por que a Flaviane gosta de usar blazer? Será que porque simplesmente todo mundo tá usando, porque deixa ela mais empoderada? Ou porque literalmente faz parte dela? Aquilo ali literalmente veste ela no sentido de alma, não no sentido só de corpo. Por que ela gosta de escarpão? Será que é porque todo mundo... Sabe, essas perguntas que a gente precisa se fazer. E quando eu venho na consultoria de imagem com mulheres, às vezes o que elas pensam buscar comigo, elas são completamente diferentes. Porque, na verdade, elas acharam uma mulher que nem elas sabiam que existiam. Porque não se faz pergunta. E o nosso case de sucesso do coach é se faça perguntas, né? Exatamente. A gente precisa se perguntar. Eu tenho uma mania muito grande de me perguntar coisas. Quando eu começo com alguns comportamentos, se vem uma tristeza, ou se vem... Eu começo a falar assim, Flaviane, por que você tá assim? Por que aquela fala te causou isso? Eu faço isso muito comigo pra eu me entender, né? Porque a gente precisa o tempo todo estar ali. Nós não estamos suscetíveis a não entrar num estado depressivo, a não estar ali mais triste, mais tendenciosa à manada. Claro, eu não posso falar que eu não posso ir para esse lado. Por isso que eu preciso vigiar o tempo todo. Exatamente. E você trouxe um ponto muito importante nessa questão eu acho que é um ponto importante para a gente falar sobre o que nós estamos semeando, né? Queria explorar isso com você um pouco. Porque a palavra fala e o exemplo arrasta, né? E é muito interessante, né? Eu me veio uma situação na mente aqui, quando eu tinha os meus adolescentes, que eram 3 criancinhas ainda, e eu tinha o hábito, desde muito pequena, eu falava, quem chega que cumprimenta. Sempre eu falei, quem chega que cumprimenta, sempre. Então, você chegou depois, a sua obrigação... Isso é uma coisa que a gente, desde criança, isso ressoava na minha cabeça, né? Ou você sai cumprimentando um por um, ou você dá um oi geral, né? Se for muita gente. Mas você não seleciona pessoas que você vai cumprimentar. Se tiver 3 pessoas, não faz cumprimenta 2, não cumprimenta uma. Isso é falta de educação, isso não é elegante, né, Flá? Exatamente. E aí eu lembro de uma situação que aconteceu com a gente, e aí com esse hábito de fazer isso para as crianças,
Então, todo lugar que a gente chegava, eles saíam, efeito manadinha, bonitinho. A Nicole geralmente puxava o comboio, vinha o Caio e vinha a Pietra, menorzinha atrás, era bonitinho. E os três cumprimentando. Aí, certa vez, nós fomos numa casa de uns amigos nossos e eles fizeram um almoço de aniversário, né, pra minha amiga, Fabi, inclusive Fabi. Um beijo pra ela, maravilhosa. E aí, na hora que nós chegamos na entrada da casa, o dono da casa, o proprietário, falou assim, que queria mostrar alguma coisa ali fora pra mim e pro Hugo, e a gente ficou olhando. E as crianças foram indo pra dentro do ambiente que tava tendo o evento, no fundo. Acho que foi questão de 3 minutos. Na hora que eu entrei, acho que devia ter umas 10 mesas de 4 pessoas. Eles já estavam finalizando as mesas. Eles já tinham começado a fazer o zigue-zague em todas as... Não precisava naquela ocasião, né? Precisava na mesa que a gente ia ficar, né? Mas eles sabiam. Quando eu cheguei, tava assim... Tava todo mundo rindo. Achando, tipo assim, onde eles já tinham passado, as pessoas estavam rindo, se movimentando, cochichando, e as outras, tipo, esperando eles chegarem, né? E aí eu fiquei corada na hora que eu entrei, eu falei, meu Deus, não era assim, não era ao pé da letra, né? Foi engraçado. E depois foi, assim, o comentário por alguns minutos naquele dia. E aí eu falei, não, gente, é porque eu ensinei eles que quem chega, que cumprimenta, né? Então, depois que eles estiverem adultos, eles vão saber fazer isso de um bom senso diferente. Mas agora que eles são crianças, eles estão seguindo ao pé da letra, até porque eles têm um pouquinho de respeito pela mãe, né? A mãe é meio brava, né? Então, foi muito engraçada essa situação. E agora, sábado passado, me veio isso na cabeça, a gente estava lá no casarão, fomos visitar as nossas... Conhecer não. Fomos ouvir o show das nossas queridas amigas Sara e Lívia, do Júnior e Nando. E aí eu falei eu passava uma... E aí, assim, o que acontece? Nós estamos no 40 a mais, né? Eu vou até fazer um desabafo aqui, antes de falar nomes. A galera do 40 a mais hoje gosta de sair numa festa com cadeira, né? Óbvio. Comida, bebida, óbvio, né? De dia, né? De dia, exatamente. Perfeita, a situação perfeita. E aí, muitas outras colegas 40 a mais, né? Em especial que já teve 20 e poucos na mesma época que eu também tive. As pessoas passavam por nós, eu falava... E eu tenho, não sei se eu... Aí eu falei pro Hugo, ou eu sou boa fisionomista, e tenho uma boa memória, ou eu sou muito educada, ou eu não tenho problema com o passado. Eu não sei igual que é, ou as 3 coisas. Aí as pessoas passavam, eu falava, eu lembro dessa pessoa. Olha. E a expressão era assim... Ai, meu Deus. Aí eu falei, mas será que é pessoal? Aí o Hugo começou a falar assim... E o Hugo, né? Não, aquela ali não é fulana? Ele falava, Aí passava outra. Quando chegou na terceira, aí a mãe da Sara, sentada ao meu lado, olhou assim, também reconheceu alguma pessoa. Ela, aí eu falei assim, aí eu falei, dona, eu não aguentei. Eu falei, olha, de verdade, ou esse povo tem problema de memória, tá ruim da vista mesmo, já deu idade, não tá usando óculos, devia ter vindo óculos, não veio. Ou é metido mesmo, tem medo do problema, né, de terrível com o passado, eu não entendo, né? E aí elas começaram a rir. E aí, em seguida, a gente tava morrendo de rir, conversando disso. Uma dessas pessoas que eu tava citando, né, na minha observação, passou. Aí depois ela foi de novo. Quando voltou, ela voltou com uma menininha na frente dela, do parquinho. A menininha é uma graça, uma boneca, toda maquiada. Ela passou do lado do meu marido toda bobada por causa de criança. Fez assim, a menininha fez assim, ó. Uau! E passou, e a mãe passou atrás. Exemplo. Aí eu falei, aí o Hugo olhou pra mim, eu falei, é filha dela. Aí ele, entendi. Porque é sobre isso, gente. A gente não presta atenção, mas eles estão copiando a gente o tempo todo. Nós somos extremamente responsáveis pelo que a gente está deixando na sociedade. Exatamente. Você está deixando educação, você está deixando bom senso, você está deixando pessoas empáticas, você está deixando pessoas honestas, justas. Ninguém é melhor do que ninguém, gente. Exatamente. O que difere a gente aqui na Terra é tudo situacional. Exatamente. Depois que a gente for embora, acabou. Acabou a cor da pele, acabou status, acabou diploma, acabou religião, acabou habilidade. Agora, o ser, o que eu fiz de bom para o outro, o que eu aprendi de habilidades, o que eu me conectei com Deus, isso que eu levo. Independente até do lugar que você... E é o que vai ficar. E é o que você vai deixar de legado. Você vai deixar, aí eu fico imaginando a vergonha que essas pessoas, né? Eu fico orando todo dia, eu falo pro Hugo que o que eu não quero é passar vergonha quando chegar lá. Então eu tô correndo atrás. Quando eu entendi que o negócio é lá, aí não vai adiantar. Aí eu brinco, né? Ai, gente, Deus perdoa porque essa brincadeira é boa. Aí não vai adiantar chegar lá. Mas
mas eu estudei tal coisa, mas eu era de tal posição, mas eu morava em tal bairro. Aí, agora vão atualizar, né? Mas eu tinha seguidores. Mais moderno. Eu era verificada nas redes, eu ganhava tanto, eu faturava tanto, né? Eu tô modernizando a sala. Pensa a vergonha. Vergonha alheia. Que vergonha, né? Ela fala, então a gente também não pode ser soberba de pensar que a gente também não vai passar por isso, mas a gente tem que começar a minimizar, eu acho. A gente dá tempo, gente. Eu passei do 40, eu acho que eu vou viver bastante ainda. Eu não sei, eu tenho essa coisa no meu coração. Então, vamos fazer o tempo que a gente tá aqui. Vamos fazer o que a Flá tá falando. Esse externo tá conectado com o nosso interno. Nosso interno, exatamente. Como você se sente bem? Você gosta de roupas mais leves? Você gosta de roupa... A gente vai chegando numa certa idade, a gente gosta de conforto, né? Você vai usar uma roupa apertada só porque a tendência? Ou você vai usar um terno e não vai se sentir confortável? Ou você vai usar uma roupa decotada e não tá se sentindo confortável porque tá no auge, porque é tendência? Ou cores que não combinam com você? Exato. Ou se é uma cor que você se sente bem, que alguém... Porque é muito bom quando alguém fala assim, nossa, essa cor combinou com você, né? Isso, é gostoso, né? E não tem nada a ver com necessariamente paleta, às vezes, né? Que essa coisa que o pessoal dificultou. Mas às vezes não, eu gosto dessa cor, me inspira, essa cor me traz confiança. Sim, tem isso, né? Claro essa cor me deixa animada. Claro eu acho que eu fico mais coradinha. E isso é o bom trabalho do consultor de imagem. É isso. E eu tenho um episódio bem interessante com a Flá, que eu quero que a Flá fale agora. Eu fiquei enrolando, a Flá procurou, vamos fazer. Eu enrolando. Porque na verdade a preocupação minha com o externo é muito pouca, né? E aí eu tinha esse certo preconceito pelo mau uso que é colocado nas redes. Exato. Que a consultoria é uma coisa assim pra gente... o que o externo vai explicar? Eu não quero saber do externo. E eu tinha essa certa resistência. E aí ela falou, não, vamos fazer. Aí eu enrolei pra ir. E no dia que eu fui, eu tava numa alergia. Não sei se você lembra. Eu tava toda vermelhinha. E eu fui mesmo assim, eu falei, não, se eu desmarcar, a Flaviane vai falar que eu tô me sabotando. E eu exatamente. Com alergia mesmo. Com alergia e tudo. E aí eu cheguei lá, eu falei, Flá, sabe por que eu não vim? Porque eu fiquei com medo de você falar que eu não podia usar rosa. Meu cabelo rosa. E eu olhei pra ela e falei, meu Deus. E você é um exemplo muito que eu trago. Sim. Porque ainda que a consultoria de imagem tenha as técnicas, mas eu falo, gente, quem sou eu na fila do pãozinho francês pra falar que a pessoa deve ou não deve usar aquilo que traz alegria pra ela? Aquilo que conecta, aquilo que virou uma marca registrada da pessoa. Não tem, não existe fala que seja, sabe, soberana a uma vontade, sabe, interna. Sim. Então, você foi lá e a gente falou sobre o seu cabelo e você continua, porque é uma marca registrada sua. Eu nem te enxergo mais se talvez eu não te visse de cabelo rosa. Sim. E é muito sobre isso, né? Porque, tá vendo, quando você foi, ainda que você tinha os mitos, mas você se reconhecia dentro daquilo. Sim. E é isso. Então, a consultoria de imagem, ela precisa vir para agregar. Falando ainda sobre o exemplo também sobre de mães que têm meninas em casa, sabe? Até para as mamães, às vezes, que não é se vestir, porque se vestir confortável é diferente de, às vezes, você estar mais relaxada. Sim. Lembra quando você falou assim, às vezes eu me visto tão bem para situações e para os meus... Eu acho que não precisa. E aí também eu trago esse exemplo, principalmente para as meninas que estão em casa. Exemplo que a mamãe tá dando de cuidado, de autocuidado. Porque não é sobre roupa, né? Não é sobre etiqueta. É sobre como aquela mamãe gosta de ficar em casa. Porque a menina vai estar vendo isso. E os excessos também, sabe? Será que por que a mãe precisa sempre estar comprando algo até para a própria filha? Eu vejo mães que todo aniversário que a menina tem que comprar uma roupinha nova. Que é isso, sabe? Uau. Que conceito que você tá dando de consumismo para sua filha, porque hoje você tá aqui, Vivian. Você tá aqui para cuidar do seu filho, você tem o recurso, mas você precisa pensar a longo prazo. Lembra lá do futuro? O futuro, a única coisa que ele permite é falar o que a gente está fazendo hoje. A sua filha vai estar daqui 10, 15 anos num contexto de uma sociedade que não é mais igual hoje, num mundo muito mais pervertido em todos os aspectos que eu falo que realmente é essa tendência. E aí, como que você vai segurar aquilo? Já ouvi até assim, mas aí ela vai fazer terapia. E é tão triste, eu não sou contra a terapia, mas sabe, você plantar algo desde já, numa criança, num adolescente, contando que ele vai se resolver na terapia, é uma tristeza, né? Já tá lançando. É uma maldade, não é?
É como se você estivesse lançando alguém para cair no buraco. Exatamente, mas é isso, virou essa normalização, né, assim, das coisas que deixam a gente... Isso é forte, hein? E essa questão da gente não trazer esse cuidado para essa educação que nós somos responsáveis. Quando a gente vem como pai e mãe, nós somos responsáveis. Sim. Então, essa conscientização. Eu sempre falo que aonde tem um excesso, tem sempre em algum lugar que está faltando. Né? Eu sempre pensei isso, né? Exatamente. E uma vez eu ouvi em algum lugar, em algum momento, que dizia assim, que você tem que ter o necessário. Né? O necessário para você viver bem, o necessário para você poder fazer as coisas que você se colocou para fazer. Mais do que isso, tá faltando, tá tirando de alguém. Exatamente. Ai, Vivian, mas eu trabalhei para ter isso. Mas você precisa disso? Então, assim, será que eu não posso? O que eu preciso? É isso. Tem uma passagem muito, muito linda, maravilhosa, e aí eu falo que a gente precisa se conhecer. Estou lendo um outro livro que eu li, Mulheres Fascinantes, a Presença Feminina na Vida de Jesus. Lindo esse livro, lindo esse livro. E aí ele conta as histórias, né? Ele é um livro espírita, e ele conta algumas histórias de algumas mulheres que passaram e conviveram com Jesus naquela época. Lindo esse livro, perfeito. E aí ela conta a história de uma moça, né, que teve todas umas situações bem difíceis na infância, e aí num certo momento ela se apaixona por um rapaz. Ela era da pobreza plebeia e ele era da realeza, né? Mas eles se apaixonam e ele casa com ela. Então ela vai viver num mundo de luxos, de muita coisa, e ele é apaixonado nela, um homem muito bom, de riquezas e muito bom, e ela é uma mulher de pouco recurso e também muito boa. E eles passam esse tempo juntos, não foi muito tempo que eles viveram junto, e o pai era muito ruim, tinha muito dinheiro e era ruim, o sogro no caso. Sim. E ela que foi que cuidou do sogro. Uma história muito linda, tal, história de perdão também. Mas, fato, sogro falece, tempos depois marido falece, e sem herdeiros. Para quem ficou o dinheiro? Para ela. Só que ela era uma alma livre, ela foi criada por um grupo de ciganos. Né? Ela foi criada anteriormente por um grupo de ciganos porque houve uma fatalidade com a família dela quando ela era criança. E essa família de ciganos passa naquele lugar e vê aquela criança ali dada como morta, respirando, e eles levam e criam essa menina com muito amor, com muita alegria, com muito respeito, e ela vira uma moça linda, desenvolve todas as habilidades que os ciganos tinham, e nesse que ela conhece, em Roma, ela conhece essa situação. Mas ela sempre, o coração dela sentia que ela voltaria. Ela tinha essa sensação, mas ela não sabia o porquê. Depois que aconteceu todos esses fatos, que ela cuidou do sogro até o final, 6 meses depois o marido, né, partiu, e ela ficou ali. Aí o que ela fez? O que ela seguiu? O que era importante do interno dela? O que ela fez? Ela pegou, desfez de todo o patrimônio, ajudou as pessoas que tinham ali, que já faziam parte dos criados, das pessoas que ajudaram ela, ajudaram aquela família, foi justa, pegou uma parte do valor, guardou, organizou, não sei como é que fazia naquela época, e foi de encontro aos ciganos. Que era a essência dela, tava lá o tempo todo. E aí conta, né, que ela foi levando a palavra de Jesus, né, ela levou a boa nova, ela continuou sendo uma seguidora de Jesus, porque foi o encontro com Jesus que mudou tudo no coração dela, que ela conseguiu perdoar esse sogro, porque tinha a ver com a história. Eu não vou contar a história, vocês compram o livro e assistam, mas e ela volta para esse meio com essa riqueza material, mas ela guardou o que ela precisava e distribuiu o restante. E aquela história me toca tanto, porque assim, o que você precisa? Vamos pensar que o nome dela é Raquel. Eu sou a Raquel, depois virou Esmeralda. Eu sou Raquel. O que eu preciso para eu sobreviver, para eu poder me manter por uns anos, o que eu preciso fazer para isso? E o restante eu distribuo para quem precisa, porque isso transborda na vida das pessoas e não te falta. Não te falta. E hoje há também, né, Vivian, a gente não tá aqui, óbvio, né, para falar sobre denominações, mas há num contexto hoje de uma sociedade rezando, orando, ou saudando, enfim, todas as denominações que a gente possa pensar, por algo que não é para ela. Então, às vezes, algumas pessoas estão lá de joelho no chão, orando pela casa no melhor condomínio da cidade. E aquilo não é para você, porque Deus conhece, não. Deus nos conhece antes mesmo da gente nascer. Então aquela casa não é pra mim. E eu continuo ali, sabe? E aí, né, quando a gente pensa em propósito, né? Por que eu não posso ter uma casa no melhor condomínio, né, da minha cidade? Mas aquilo ali não é pra você. Deus sabe a medida de cada um. Deus sabe do que eu preciso. Algo a mais
vai ser o a mais que ele sabe que eu não preciso. Ou às vezes, por muitas vezes, sabe até que eu não vou saber lidar com aquilo. Então, quantas pessoas estão nesse movimento, e essa fala sua fala muito isso, né? De ter realmente o que precisa. E muitas pessoas estão tão abastecidas do que não precisam, que cada vez mais estão vazias, né? Então, entra naquela coisa de querer contratar a melhor empresa de marketing, mas não é porque ela é a melhor, mas é porque a fulana da cicrana faz com ele. A consultora de imagem, nem sei quem ela é. Ah, mas se a fulana faz com ela, sabe? Então, as pessoas estão muito no efeito, né? Manada, porque eu também tenho que ir eu tenho que consultar com a doutora fulana, porque as fulanas de tal consultam com a doutora fulana. Então, tá tudo muito doido. E tá tudo doido. Tá tudo doido. E tá tudo tão doido que tá até... Mas tá bom, porque tá caindo as máscaras, né? Exatamente. Aí foi lá uma influencer que era da... Fantástico também, tá, gente? Não é eu não, fonte Fantástico, vai lá procurar. Aí a influencer, que também era esteticista e tal, fazendo um monte de procedimentos lá, receberam um monte de denúncia, tá presa, com o marido, riquíssimo. Mas por que ia? Porque ia um famoso que puxava outro famoso, que puxava um rico, que puxava... eu nem vou entrar nesse ponto dos influencers, que é uma responsabilidade muito grande, que essa galera tá fazendo muita coisa errada aí, hein, gente? Então, tomar muito cuidado. Eu não sou contra nenhum tipo de trabalho. Assim como tem coach que não presta, assim como tem consultor todas as áreas que não presta, assim como tem são banalizadas, que não né? Presta, assim como tem médico que presta, que não presta, toda área. Tem religioso que presta, que não presta. Gente, não tem, é ser humano. Não existe, é ser humano. Então, assim, eu acho que todos nós que temos o poder de persuadir e influenciar pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado. Cuidado com o que você posta na rede social. Pensa bem, e não só na rede social, às vezes num grupo, você chega aqui, o que você vai falar? Como você vai disseminar essa informação? Como que você vai disseminar uma tendência? Né? E esses dias, uma coisa que eu acho chique também falar, que eu quero falar aqui com a Flávia, falar sobre a pessoa ser anfitriã. Eu ouvi não sei aonde, agora eu lembro, que falava o seguinte, que o anfitrião, quando você vai receber uma pessoa na sua casa, no seu ambiente de trabalho, e é um grupo de pessoas, aí a gente que lidera, que está sempre em um grupo de pessoas, nós temos que ser as pessoas, nós somos responsáveis por aquele dia, por aquele momento ser bom para todo mundo. Exatamente. Então nós não temos que incentivar e nem iniciar assuntos que vão causar discórdia, Exatamente. que vão ofender um, que vão diminuir o outro. Quando a gente percebe, pode ser que não iniciou por nós, mas nós conhecemos as pessoas que nós convidamos. Exatamente. Então quando você percebe, você tem que ter uma manobra, você tem que estar atenta ali, porque isso é responsabilidade do anfitrião. O bom anfitrião, a pessoa que recebe alguém na sua casa, que recebe no seu espaço, que recebe alguém numa rede social, inclusive, ou numa aula online, ele tem que ter esse comportamento, ele tem que ter essa responsabilidade, essa postura. Esse cuidado, não, né? Imagina, uma pessoa vir na sua casa ser ofendida por um convidado seu. Por um convidado seu. E quantas coisas acontecem, né? E em festas mesmo a gente vê, né? Às vezes você tá olhando ali uma confusão, ou as pessoas depois nunca mais voltam a falar com aquela, e às vezes o dono da casa nem sabe por quê. Porque aconteceram falas, né? Aconteceram coisas ali, sabe? Que, claro que quando é uma coisa muito grande, realmente, né? O anfitrião não vai conseguir lidar com tudo. Mas os pequenos grupos, sabe? Onde muitas coisas acontecem. Porque eu sempre falo, sabe, Vivian? Nos pequenos grupos acontecem tantas curas, sabe? Tantas coisas preciosas que a gente leva ali, mas também pode acontecer o contrário. Sim, claro. Né? Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado com nossas falas. O anfitrião é responsável por esse ambiente, por ele trazer o equilíbrio, né? Sim, claro. Porque às vezes a gente tá em ambiente, e eu já vi, eu hoje, como sou de uma religião evangélica, já vi por vezes colegas minhas evangélicas entrando em situações com outras colegas de outras religiões. E eu chamo aquilo, falo, é feio. Né? É feio. A gente precisa respeitar as pessoas, né? E outra situação é que a gente não tem que entrar em embate com nada. Esse ambiente não foi feito para trazer embate. Esse ambiente foi pra gente falar de cada um, foi falar sobre curas, sobre quem a gente acredita, mas tenha respeito. E hoje as pessoas estão muito desrespeitosas,
sabe? Ou muito verdadeiras, né? Porque a minha verdade é o que importa e eu sou assim. Eu sou a super sincerona. Eu acho essa frase horrorosa também, né? O sincericídio, né? Essas palavrinhas que as pessoas vão colocando por aí, né? É o meu jeito de ser. Não, não é seu jeito de ser. Você é desrespeitosa. Você é deselegante. Viu como é que essa minha amiga é chique? Porque ela fala... Aí eu vou puxar para minha farinha do meu trabalho, né? Como eu trabalho dentro dessa área de gestão de tempo, né? Da multiplicidade dos papéis que nós temos como empreendedoras. Então, eu sempre trabalho com as meninas ferramentas de organização, listas, para poder a gente ter um grau ali de prioridade de escolhas, né, do que vai funcionar ou não vai funcionar. E aí, uma certa conversa minha da Flá, ela falou assim, porque é tão deselegante a pessoa falar que não tem tempo. Porque em um tempo lá atrás, quando a mulher foi pro mercado de trabalho, lá para 1900 e bolinha, a mulher, a gente achava chique aquela mulher nos filmes que a gente assistia, que ela tinha uma pasta de notebook que ela andava, e que elas, às vezes nem tinha celular, mas tinha uma secretária do lado anotando, né, tem muito, naquele O Diabo Veste Prada, né? Muito isso, né? Veio essa cena na minha mente, com assessores, não sei o quê. Então, aquela mulher era uma mulher sem tempo. Aí a gente olhava assim, queria ter, eu que acho chique falar assim, né? Eu não tenho tempo. A gente achava bonito, lá em 1900 achava. Você 80, também já 90, achou todo mundo já achou. Só que depois de um tempo, a gente vai vivendo, essas nossas mulheres, né, que viveram essa geração, umas já partiram, outras ainda estão aqui para contar a história, elas também entenderam o peso que foi tudo isso, essa mudança radical. Sim. Então hoje a gente está, graças a Deus, passou né, e muitas mulheres ainda passando por burnout, por borderline, por transtornos de estresse, né, pulando os prédios, tomando remédio, muita coisa feia, difícil acontecendo e triste. Mas nós entendemos que, eu vou falar igual a sábia Flaviane Castro trouxe um dia, que não é elegante você dizer que você não tem tempo. Não é chique, né? Eu não tenho tempo, estou corrida, isso é feio. Né? E aí eu complemento dizendo, não, você não tem prioridade, você não usa agenda, você não é uma pessoa organizada. Então é isso. Eu entendo assim, quando alguém fala pra mim, Vivi, eu não fui porque eu tava corrida, porque eu esqueci, eu fico ofendida. Gente, alguém que tá gravando, eu fico, exceção, mentoradas, conectadas, ou novas que querem entrar, eu fico mega ofendida quando você fala que você esqueceu que você tinha outro compromisso. Quando você fala, eu tava fazendo uma coisa, eu me perdi, quando eu vi já era o horário de eu chegar aí. Meu Deus. Gente, isso, além de ficar ofendida, isso mostra o quanto você é desorganizada, o quanto você não se prioriza, porque vem falar comigo é prioridade pra você também, não é só pra mim te esperar. Eu reservo um tempo da minha vida pra esperar você, eu faço um café, arrumo uma casa. E então, é deselegante você chegar e me mandar uma mensagem faltando 1 hora, meia hora, 40 minutos, falando que não vai vir. Exatamente. Ou que você tinha um outro compromisso que você esqueceu de olhar. Então, aí é um desrespeito duplo comigo e com a outra pessoa. Sim. Né? Que eu não sei quem que é essa outra pessoa. Então, preste atenção. Quando for marcar, pega agendinha de papel, online, não sei o que funciona pra você. Mas presta atenção, porque não é bonito não. Feio demais, fica um recado, fica a dica, né? E isso fala muito de quem a gente é, né? Sabe, eu dou um treinamento pro pessoal da igreja de voluntários. E eu sempre falo isso, se você chega no horário, você já tá atrasado. Sabe, o bom voluntário, o bom comprometido com algo, ainda que seja voluntariado, ou você recebendo, né, algo por aquilo. Sim. Enfim, todo comprometimento... Você precisa chegar antes naquele local. E você precisa se preparar. Então, peraí, eu olhei que da minha casa, a casa rosa, são 8 minutos. Aqui o Google tá me mostrando, mas eu vou pelos 8 minutos. E se acontece um acidente na minha frente? Eu preciso estar lá 10 minutos antes. Eu preciso chegar lá. Sabe? Então, assim, eu preciso me organizar, eu preciso estar 30 minutos antes. Gente, isso fala de respeito, sabe? Com certeza. E mostra muito quem você é. As pessoas sabem que não se comprometem. Gente, horário é uma coisa tão... E as pessoas acham assim, eu recebo muito assim, eu nunca consigo chegar no horário. Eu falo assim, isso é problema de caráter, é desvio de caráter. Agora eu vou complementar na minha palestra. Não chegar no horário é desvio de caráter. Porque, é verdade mesmo. Sabe, se é algo que é recorrente, porque, gente, atraso, a própria palavra já fala ali, é uma coisa esporádica. Agora, você nunca conseguir chegar nos seus compromissos, seja na sua consulta médica, no cafezinho, porque é café com a minha amiga, se eu marquei às 15 horas, eu vou chegar lá às 15h30.
Então, assim, a gente precisa começar a observar, sabe? Por que que eu sou assim? Por que que eu não consigo lidar com, sabe, com frequência? Então, fala muito de quem a gente é. Então, por isso que a gente precisa se conhecer. Verdade. As pessoas, quando não se conhecem, amiga, elas ficam aleatórias, assim, ao que o mundo fala. Porque pro mundo tá muito normal se falar, eu não consigo, nunca consigo chegar no horário, menina, não sei o que acontece comigo. E eu falo, eu sei o que acontece com você. Você precisa rever isso urgente. E é forte isso, né? E tem uma questão também de ambiência, né? Eu trouxe isso. Aqui no Conexão, e as meninas que vêm comigo, é muito difícil elas falarem que vão vir e não vêm mais. Até porque, pela vergonha, né? O sabão que passa não é fácil, né? E eu falo mesmo. Então, assim, a maioria vem, né? E aí, numa dessas movimentações de aulas que eu tô fazendo, teve uma pessoa que não pôde vir. E assim, não é a primeira vez que isso está acontecendo, já está vindo com uma certa recorrência, tanto comigo, tanto em outros movimentos aí que eu tenho ouvido falar e tal. E aí, numa dessas conversas bem sinceras que eu tive, né, e com muito carinho, com muita empatia, com muito cuidado, eu disse assim, eu falei assim, olha, você precisa olhar o que causa isso. Foi o que eu falei. Porque assim, não adianta, é muito triste a gente ter que se justificar depois, por que a gente não foi. Exato. Por que eu não cheguei no horário, se a pessoa estava me esperando. E sempre vai vir uma mentira, né? Nisso e é tudo, triste, né? isso, né? E aí eu falei, você tem que olhar o que tá causando isso. Porque, de certa forma, há algum fator que tá causando isso. É uma tristeza, é uma bagunça interna. É um desejo de não estar lá, de repente. Ou talvez não é importante pra mim. Ou eu tô no impulso de marcar as coisas com as pessoas sem realmente olhar se eu tenho agenda. Porque isso é muito o tal do bora marcar, né? Bora. Então, assim, é muito sobre isso. Então, eu falei, tem que olhar pra isso. Porque, com certeza, ainda falei, com certeza isso não tá acontecendo só aqui. Isso deve estar acontecendo em outros setores da sua vida. Então, se isso é uma coisa recorrente, aí você começa a observar. Não, em tudo eu consigo chegar no horário. Só nisso que não. Então, o que tem nisso que tá me incomodando? Que você se bloqueia nisso de que começar a se arrumar. Eu faço tudo certinho, mas na hora de eu ir na igreja tem problema. Exato. Eu faço tudo certinho, mas na hora de estudar eu tenho problema. Exato. Eu faço tudo certinho, mas na hora de, sei lá, preparar meu alimento, eu me saboto. Então, assim, se a questão é só num setor da sua vida, olha pra isso. Agora é um caso pior, se tá em vários, aí o problema tá muito maior. Aí a gente precisa identificar, sabe? E buscar ajuda. Buscar ajuda, sabe? Essa sua fala é tão bonita, tão empática, de você realmente chegar pra pessoa e falar assim, vem cá, vamos sentar aqui, ainda que você marcou comigo e me fez esperar, né? Porque, gente, para todos os aspectos, né, profissionais, quando a gente marca lá com o médico, ele se preparou para estar lá, existe uma estrutura que ele tá pagando. Para nós também, porque as pessoas costumam às vezes desmerecer os trabalhos, né? Sim. Que às vezes não tá num grande prédio, né? Porque tá lá dentro da sua sala, ou porque... Então, assim, com ela tá tudo bem eu falar o que... Online. Meu Deus. Exatamente. Então, assim, 15 minutos tá bom eu falar que eu não vou. Então, assim, você se preparou, sabe? Você tem um custo ali financeiro para aquilo, que gera aquilo para você. Deixou de fazer outra coisa. Deixou de marcar outras coisas, enfim. Ou simplesmente cedeu aquele momento para receber aquela pessoa. Então, a sua fala de chegar e sentar com essa pessoa, mas vem cá, o que acontece? Também é muito empático, né? Mas para isso as pessoas precisam querer, sabe? Aflorar isso. Porque elas precisam se perguntar, mas vem cá, em vez de sair falando a frasezinha, eu nunca consigo chegar nos lugares no horário, se perguntar por que eu não consigo chegar no horário em nenhum lugar, seja no aniversário de criança. Que é super deselegante, gente, chegar em festa de criança atrasado. Aniversário de criança é cedo. Tem um horário pra começar e pra terminar. Então, assim, a mamãe marcou 5 horas, a pessoa me chega 7 horas da noite no aniversário, onde o próprio bebê, a criancinha ali nem aproveitou a festa. Se chega, às vezes o parabéns acabou, ou já está indo pro parabéns, ou a mamãe aqui, que é muito empática, fica lá esperando a fulana chegar para cantar o parabéns. Olha só que feio. Mas, amiga, as pessoas estão normalizando isso. Eita. E vocês estão vendo que quando a gente fala de consultoria de imagem, quando a gente fala de comportamentos, é muito mais sobre comportamento, né? Muito mais comportamento. Então, assim, colega, não adianta colocar o terninho, não adianta seguir a trend, a tendência, não adianta seguir a blogueira, não adianta estar com a paleta totalmente harmonizada, com todos os acessórios em dia.
o checklist do rosto, cílio, cabelo, unha, corpo, indo na academia e estar oca. Vazia. Então, tem que estar lindo, alinhado. Sabe aquela coisa que fala assim, bonita por dentro e por fora, que sempre foi falado? Tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado. Porque quando você está bonita por dentro, quando você está bem por dentro, qualquer coisa que você colocar, vai estar alinhado, porque você nem vai buscar uma coisa que não está conectado. Vai externalizar tão facilmente aquilo. Por que muitas pessoas passaram pela consultoria de imagem e falam que a consultora não presta? Para mim não serviu, isso é uma bobagem, mas por quê? Ali, o ser interior ali estava totalmente vazio. Nunca entendeu o que foi uma consultoria de imagem, nunca entendeu como ela deveria se vestir, mas como eu vou me vestir, sendo que se eu por dentro tô nua, sabe? Eu tô despida por dentro, só quero às vezes ficar no meu quartinho ali, sabe? Secreto. E nem quero colocar de verdade roupa. E isso não tem a ver com ser relaxada, tá, gente? Eu vou até trazer um ponto importante aqui de 2 aspectos que aconteceram comigo. Dois momentos muito importantes que aconteceram comigo esse ano de 2024, 2024, foi quando eu participei do livro de coautoria, que eu escolhi participar de um livro fora daqui para viver novas experiências, novos desafios, porque eu precisava estar num lugar desconfortável. Porque aqui é confortável pra mim, né? Então eu precisei, né? Então eu coloquei, e aí eu lembro que primeiro eu fechei com a editora, 6 meses antes começou um processo, né? Fechei com a editora. E aí eu fui entender, receber o material, o que eu tinha que fazer, o que precisava, envio de foto, etc e tal. E montar o meu capítulo. E tem todo um preparo para isso. De uma equipe que faz edições, faz correções, você tem que fazer alterações e tal, enfim. E aí comprou passagem, né? Porque tinha que ir para lá. Fechou o hotel. Aí eu falei, agora eu preciso ver eu vou estar em São Paulo, né? Eu preciso ver que roupa eu vou, né? Mas assim, gente, então assim, eu queria estar bonita, claro, eu queria estar confortável. Mas vocês entendem que esse é um detalhe? É um detalhe. Do todo. A preocupação maior era como eu iria, onde eu ia ficar, se era perto, se era longe do local do livro, da editora. Como seria esses dias lá, qual que seria a programação. Só um parêntesezinho, isso fala de respeito. Sim. Isso fala de respeito, você está respeitando a ocasião que você vai estar. Com certeza. Né? Então, assim, por mais que a Vivian, de repente, não seja a mulher lá do Scarpan, mas ela precisa entender que aquele ambiente, de repente, era do Scarpan. Sim. Isso também fala do respeito com o outro. Com certeza. Então, por isso que quando você traz realmente a sua fala do não relaxo, é importante as pessoas pensarem que eu também não posso, mesmo ainda eu sendo uma mulher confortável, mas será que o ambiente do casamento que a minha amiga me chamou pra ir, preparou pra exatamente, isso, né? Gastou pra eu estar lá, Aí eu vou de qualquer jeito. Então isso também fala de respeito, a gente estar adequada na vestimenta para determinadas ocasiões, né? E aí eu pensei em tudo, eu falei, bom, como o meu cabelo não tava no momento de receber o loiro da raiz pra puxar, pra ficar rosa, e eu falei assim, bom, eu vou fazer uma trança assim, um penteado que dure uns dias, que aí eu consigo chegar, né, e a maquiagem eu mesmo vou dar um jeitinho lá, eu mesmo vou me adaptar, e aí eu falei, eu vou levar uma roupa, uma peça que eu fique bonita, que eu fique confortável, e aí eu levei um macacão todo branco, um terninho branco na mão, de Scarpan, porque um Scarpan confortável, mas levei um Scarpan. E aí eu fiz uma maquiagem, e assim, e é muito bom, porque a hora que eu cheguei, ela falou, na hora que eu vi uma mulher com uma trança, com um macacão todo branco, nossa, como aquilo me impactou, eu falei, que mulher autêntica, que mulher corajosa, que mete um rosa no cabelo e vem, põe uma trança, né? Olha então, só. assim, eu fui vendo vários, né, feedbacks, e aí, quando eu vim pra Cuiabá, aí eu falei, bom, só que eu fui pra lá já pensando em cá, né? Falei, eu vou lançar lá, mas o mais importante, pra mim, afetivamente, emocionalmente, era lançar aqui o livro, né? E aí eu fiz o lançamento, toda a organização, onde vai ser, como vai ser, enfim. E aí eu falei, e agora? Vamos usar um branco lá, agora vamos usar um preto. Pra dar uma, né? E aí eu fui, busquei um look preto, aí eu falei, mas aí eu queria um cabelo diferente. Mas aí eu gostei da tendência de colocar alguma coisa no cabelo. Olha. Fui, conversei com a menina do cabelo, ela falou, Vivian, aí eu falei, quero um rabão rosa, assim, bem grandão. Aí comprei, né, como é que chama? Como que chama esse negócio que põe no cabelo? Aplique. Sei lá. Um aplique, tá? Porque eu não sou laser. Não sei. Aplique. Um rabão, assim. Aí a menina fez as tranças.
né, bonitinhas, tranças e puf, meteu, né, um negócio legal no cabelo. Aí, como era o lançamento aqui, eu consegui fazer a maquiagem aqui, consegui escolher os acessórios aqui, porque eu tava aqui na minha rede, é mais confortável, como eu disse, né? Então foi foi um pouco melhor também. Mas assim, não era sobre o externo, era como eu tava por dentro. Aquilo que tava, de verdade, gente, por dentro, se por fora vocês achavam que eu tava bonita e legal, vocês não têm noção como é que eu tava por dentro. Eu tava brilhante. E eu posso te falar que você só conseguiu externalizar a beleza exterior porque o interior tava muito belo. Sim, eu tava reluzente, eu tava feliz, eu tava alegre, me diverti, depois arranquei o sapato, fiquei Quantas chinelo, mulheres não curti falam o pra mim assim, final. Flaviane, eu comprei essa roupa e ela é tão linda e eu tô me sentindo tão feia. Não, né? Não conecta, Não né? conecta. O seu interior ali, né? Tá sofrendo por algo, tá choroso, né? Tá choroso por alguma coisa, então não faz sentido. Perfeito, gente. Conversa de valor, conversa de reflexão. Acredito que já esteja chegando no meu tempo final aí. Não sei, a minha produtora nem me cortou, então eu tô tranquila, eu tô bem certinha. A cabecinha já tá no tempo legal aqui. O relógio interno funciona bem. Flá, eu queria muito assim agradecer você mais uma vez por esse momento, né? Por você estar aqui sempre disposta. E deixar para vocês aí a gente vai deixar na legenda o Instagram da Flá. Então, se vocês quiserem entrar em contato, saber como funciona o trabalho dela, quem quiser também te chamar, é só chamar, né? Falar, só chamar, que você já explica, ali né? O direct ali funciona. Eu sou uma pessoa não tão ativa na rede social, mas eu tenho algo dentro de mim que me faz ser muito ativa em respostas, tanto de WhatsApp como direct. Então. Eu cuido disso com muito amor. Porque é algo realmente da Flaviane, não tô aqui para julgar quem não responde na hora, sobre essa demora, enfim. Mas eu sou uma pessoa muito ativa. Ela só falou que é um desvio, ela não tá julgando, tá, gente? É só pra você cuidar um pouquinho sobre isso. Eu respondo as pessoas quando eu não posso responder na hora, mas eu sempre deixo ali também. Olha, daqui a pouco eu te ouço, me aguardo um pouquinho. Porque isso fala também, gente, de elegância. Sim. Isso fala, né, da gente ser uma pessoa ali que não deixa as pessoas nos esperando. Olha só. Quando alguém quer te contratar, no universo de tantas pessoas, olha o prestígio só dele querer te dar um oi. As pessoas precisam começar a se preocupar mais com isso. E aí eu não te respondo, 2 dias. Esse acho que é um outro assunto, né? E eu falei sobre isso segunda-feira, nossa, na aula, foi muito engraçado. Eu acho que a gente tem que fazer uma live, sabe o quê? Etiquetas do online. Ai, perfeito, eu tô dentro. Eu até a menina fez um corte de um vídeo, foi no ar, e eu tô falando sobre isso, né? Quando a pessoa chega, você não dá oi, não sei o que, não tem educação, mamãe não deu. E aí tem o corte do vídeo, muito Mamãe legal. não deu. Mamãe não deu, educação. Quando alguém chega, a gente cumprimenta. Lembra? Se alguém chegou na minha casa, oi, boa tarde, posso te ajudar? Você precisa de alguma coisa? Que toma uma água, né? Diz que aí estão brincando agora, não estão mais oferecendo café porque tá caro, né? Mas a água dá pra oferecer, né, gente? Água, né? sim. Você toma água, né? Então, quando a pessoa chega, é sobre isso, né? Mas isso é pauta para um outro dia. Eu acho que a gente vai ter que falar sobre etiquetas do online, que a galera tá desaprendada. Tá. A galera tá esquecida, então vamos colocar essas etiquetas. Em dia. Não pode mentir na rede social, tá, gente? É Por feio. favor. Se vocês esqueceram disso, a gente tá aqui pra relembrar vocês. Então, gente, a Flá é essa pessoa maravilhosa. Amiga, obrigada E pelo o trabalho da convite. Flá, eu acredito, até pra falar de uma forma muito objetiva, pra você que quer entender, siga ela no Instagram. Exato. E lá dentro, gente, ela tem as opções de trabalho. Você pode fazer com ela uma consultoria só e que ela vai te dar um leque de possibilidades, Sim. né? Porque ela vai fazer toda essa anamnese com você, vai fazer todo o trabalho Exato. dela lá relacionado às cores, ao que combina, vai te passar um bonitinho PDF que vem todas as informações. Mas se você é uma pessoa que você daquela que você quer fechar com a Flá, uma coisa que nos seus principais eventos, você quer fechar um pacote com ela. Exatamente. Entra em contato com ela, conversa com ela, ou você quer, precisa dela, você vai fazer um grande evento, um casamento, um aniversário, você quer atender, sei lá, A consultoria pontual funciona Sim. muito, amiga. Seja Sim. para viagem, seja para uma grande ocasião, para noiva, para mãe de noiva que não sabe, inclusive para homens e para Sim. mulheres. Então a consultoria de imagem, usar ela pontualmente é muito interessante para a pessoa, Você sabe onde ela outro- fica às vezes à mercê de lojas. Um outro ponto que a Flá, a gente pode até fazer um bem bolado aqui um dia, sabe como? Claro. Trazer uma pessoa para fazer, por exemplo, fotos para as redes sociais. Olha que importante. Exato. Aí, a Flá fazer uma consultoria com vocês antes, né? E nesse dia, você já pontuar o que é importante você colocar, né? Que Exatamente. peças te representam melhor e tal.
e mostrar isso nas fotos, né? Nas imagens, externalizar nos nas vídeos. suas fotos Que legal, também, eu acho né? legal. Então, assim, de repente você tem essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade para rede social e parecer ser um personagem, ou parecer ser, ou ficar muito relaxada. Então você tá no meio, você não sabe. As pessoas ficam quê? muito confusas, que roupa usar, né, para os ensaios fotográficos, né? Sim. E aí cai nesse outro assunto que a gente falou, o terninho, né? Mas será que o terninho te representa? Nunca é aquilo usa que as terninho. pessoas vão te ver lá na rua? Nunca Nunca usou só na foto. É. Jamais usou de novo. Então, assim, é isso. Às vezes né? eu brinco com as meninas, falo, olha, no dia que elas estão fazendo foto, eu falo assim, se eu vim aqui ser atendida e você não tiver com essa roupa, com essa maquiagem, Olha. eu vou falar que Vou te denunciar. é danos morais. Eu vou no Danos Procon morais. falar, não, é a moça da rede social. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Na política teve muito isso, tá, gente? Tomar cuidado. Tinha gente que tava no folderzinho entregando o papel pra pessoa e a pessoa falava assim, mas quem que é a Quem que é candidata? essa candidata? Aí era a candidata, tava com o papelzinho. Teve isso, eu vi memes na internet assim, que a pessoa não conhecia. Então a gente precisa se reconhecer na foto. É claro, não tô falando que você não vai pôr uma maquiagem, não vai arrumar um negócio no cabelo, Mas não é precisa isso. ser você, Mas, né? gente, não adianta, né? Teve gente lá no Fantástico, por exemplo, que tirou a make e ficou. Você sabia que era pessoa, mas teve gente que tirou e você Ficou transformada. falou, meu Deus. Quem é essa pessoa? Toma cuidado com o exagero, porque não é legal, né? Nem você se reconhece, né? E você não consegue mais nem sair sem maquiagem de casa. Sim, exatamente. Deixa eu falar, obrigado. Obrigada, Deus te amiga. abençoe. Deus te abençoe Eu acho que a gente vai ter que também, fazer mais coisas. Eu acho. Eu acho. Você topa participar do meu próximo ensaio? Tô, Pronto, Carla, tá combinado. Meu próximo ensaio fotográfico agora, vamos marcar a data. Vamos marcar. E você vai vir, aí você vai falando. Ai, Falando sobre as combinações. tal, Perfeito, direitinho. perfeito. Só Mais marcar uma vez que eu vou tô mandar aqui. foto do meu guarda-roupa pra você e a gente resolve isso juntas, tá bom? Gratidão, Carla, gratidão, Nicole, gratidão, Ingrid, gratidão, Nelby, Dolly, Bárbara, toda a equipe que nos ajuda, Tatiana Barbosa, gratidão, Farias mesmo de longe, tá sempre dando suporte, ajudando a gente. Obrigada e até a qualquer momento. Tchau, tchau.